Dori Caymmi, assim como alguns outros compositores, ele se vale de um recurso muito interessante, que é pegar os padrões rítmicos dos instrumentos de percussão e transferir isso para a batida do violão. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos esse padrão rítmico do gênero musical chamado Ijexá, um gênero típico aí do repertório musical da Bahia. Então nós temos esse padrão rítmico aqui, que ele transfere para o violão dessa maneira. E o ritmo, né? Quando você entra no... Tem também esse outro padrão rítmico, que é característico do gênero musical maracatu. Ele é executado nos gonguês, aqui nesse caso no agogô. Esse padrão rítmico aqui. Que o Dori transfere para o violão dessa maneira. E a capoeira? Não é? Eu identifico 3 momentos importantes de contato dos músicos brasileiros com músicos americanos no século XX. O primeiro momento é a associação de Ari Barroso com Walt Disney, que fez de Aquarela do Brasil uma das músicas mais executadas no mundo até hoje. Nesse contexto, evidentemente, se situa também Carmen Miranda e sua parceria com Dorival Caymmi. O segundo momento importante de atuação de músicos brasileiros nos Estados Unidos foi, sem dúvida, na década de 1960, a atuação de Antônio Carlos Jobim e Frank Sinatra. No final do século XX, na década de 1990, a migração de Dori Caymmi para os Estados Unidos, fixando-se em Los Angeles, foi um marco importante para a afirmação do talento brasileiro no cenário internacional. A atuação de Dori Caymmi nos Estados Unidos foi importante para legitimar um espaço para o músico brasileiro, não só por se tratar ele de um grande compositor, de um grande violonista e cantor, mas sobretudo por ser respeitado como arranjador, algo que não ocorrera ainda no cenário musical brasileiro com repercussão internacional. Eu fui para a Califórnia, fiz o primeiro disco, que é o Brasília Serenata, como o Bigonha falou, que é um disco mais de saudade, né? Porque chega um momento em que você sai do seu meio ambiente para um outro país que aceita melhor o seu trabalho. Eu não estava fazendo rock and roll, que estava começando forte no Brasil, né, nessa época. Eu tenho outras influências, né? E aí eu fui para lá, e a minha primeira experiência, lembrar o Brasil de longe, a primeira música que me veio à cabeça foi Aquarela do Brasil. Rapaz, o que aconteceu foi que a Aquarela do Brasil veio na minha cabeça a ideia por causa dessas diminutas sangrentas, e me veio essa... Só nesse clima depressivo, assim, né? É super para trás, assim, para baixo, que retratava mesmo o meu estado de espírito com relação à música que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Em meados da década de 60, instaurou-se no cenário musical brasileiro um conflito. De um lado, os adeptos da Jovem Guarda e da música pop internacional, e de outro lado, os músicos e público da Bossa Nova.
Isso foi um conflito um tanto acirrado, envolveu gravadoras e conduziu, inclusive, a inusitada marcha contra a guitarra elétrica. Obviamente, os músicos não se opunham ao instrumento em si, mas sim aquilo que a guitarra simbolizava, que era a invasão cultural, ou seja, a massificação no mercado brasileiro do repertório musical produzido na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os compositores e músicos associados à bossa nova, eles defendiam uma tradição de autenticidade, legitimidade da música popular brasileira, uma tradição que remonta aí pelo menos a Donga, Pixinguinha, Noel Rosa, Ari Barroso e etc. Dori Caymmi, ele pertence a essa linhagem, a esse coletivo que denominamos MPB. Eu toquei com muito músico pop, muito cara ligado ao rock and roll nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Participei de gravação com Paul Young, Phil Collins. Eu gosto muito de rock and roll, só não gosto muito da imitação brasileira. Isso é um direito que me assiste, né? Nesse ponto eu sou bem patriota. Eu tenho uma formação que não permite, essas coisas não entram na minha cabeça, não sabe como é? Então... Pra mim, Brasil. Na minha opinião, o arranjador não é um compositor de segunda classe. Ele não trabalha simplesmente a obra de outro autor. O trabalho do arranjador é de ressignificação da obra musical. Nesse sentido, ele se aproxima mais de um intérprete da música do que de autor. E é nessa perspectiva que ele atribui novos significados. Ele faz emergirem novos significados daquela forma musical que foi concebida pelo compositor. Esse é o meu estilo, é o meu feitio de fazer a música brasileira, tornar uma música... A pretensão de atualizar a ideia de pegar a canção do compositor como Ari, como Noel, né? E tornar essa coisa um pouco mais contemporânea, sem mudar a característica da música da pessoa. Né? Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que é só eu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. É uma outra harmonia, é um desgaste de acordes, né? Que foi só para fazer farra. E eu, inclusive, teve uma vez que eu acompanhei o papai dessa maneira, ele fez. Você já foi à Bahia? Então vá. Na questão racial, na questão da raça, a gente tem que pensar o Dori como baiano. E no caso da Bahia, há uma especificidade na questão da raça. É que a Bahia, no geral, ela se orgulha da cor, ela valoriza a cor. Então a gente tem que pensar que tem esse lado, digamos assim, de elogio à cor, elogio à raça, que a Bahia tem em geral e que na arte aparece muito. E em Dori, isso é muito claro, há um orgulho da raça. O problema da raça aparece como uma coisa positiva. Mas orquestrei para meus heróis, a Sarah Vaughan, por exemplo, é uma heroína minha, assim, Você ser uma cantora negra nos Estados Unidos, numa época de um racismo pavoroso e de um machismo dos músicos americanos da época, né? Era uma coisa pavorosa. O Miles Davis foi preso na porta do
porque ele subiu para fumar do Birdland. A polícia prendeu. O que tu está fazendo aí? Ó? Ele disse, não, eu toco aqui. Não, tocava. E aí levava. E é uma época rica, mas é uma época cheia de racismo. A Sarah sofreu isso, a Billie Holiday sofreu isso. Tem uma música que ela canta, uma coisa de uma fruta pendurada numa árvore, que são os enforcados. Como eles faziam, o nego linchava como se não valesse nada. Porque eu sou negro também, meu pai era. A quantidade da nossa raça em Salvador é muito forte. E assim mesmo o racismo é maior do que a nossa raça. Pô. Ileleo